Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Uma audiência pública promovida pela Câmara Municipal debateu os impactos da construção de uma passagem de nível no cruzamento das avenidas Cristóvão Colombo e Dom Pedro II. A reunião foi solicitada por representantes dos moradores da região. A comunidade está preocupada com a forma que a construção vai afetar o cotidiano da população. É uma obra esperada, evidentemente, pela cidade, mas quem mora no entorno tem uma série de dúvidas e por isso tem que ser tiradas e a oportunidade é essa. Então a Câmara tem realizado uma série de audiências públicas, já fez em outras obras importantes, fará em outras justamente para que a gente permita, de maneira organizada, formal, que seja uma audiência, realmente uma reunião produtiva, com capacidade de gerar consensos, de encaminhar soluções. Na ocasião, o Executivo fez uma apresentação do projeto aos moradores. A obra foi iniciada no mês passado. Estão sendo feitos estudos preliminares para a implantação de canteiros. Também foi avaliada a situação da mobilidade no trânsito durante a construção da passagem. A entrega está prevista para daqui a 18 meses. Dentro agora da fase de execução da obra, tem uma fase inicial que vai se fazer alguns detalhamentos que são necessários e principalmente agora tem que se fazer ajustes nos desvios de trânsito em conjunto com a EPTC para que a gente possa realmente começar a execução propriamente dita. Os moradores estão preocupados se as rotas alternativas que serão criadas durante a construção vão conseguir atender o grande fluxo do trânsito da região. Por dia, passam mais de 80 mil veículos no cruzamento da Cristóvão Colombo com a Dom Pedro II. De acordo com a empresa de transporte e circulação, durante a obra, o trânsito da terceira perimetral não será afetado. Já a Avenida Cristóvão Colombo terá 1/3 da pista fechado. Por isso, serão feitos desvios nas avenidas Couto Magalhães e Marquês do Pombal. São as duas vias paralelas a Cristóvão Colombo e elas têm uma capacidade que atende em torno de 80% hoje do fluxo da Cristóvão. Então será necessário incentivar que os usuários da Cristóvão Colombo busquem outras alternativas, no mínimo em 20% do fluxo hoje da Cristóvão Colombo. Segundo o representante da Secretaria da Fazenda, 20 edificações serão atingidas com a obra. Na maioria dos imóveis serão feitos recuos nos jardins. De acordo com a pasta, todos os moradores afetados foram convocados pelo Executivo para receber esclarecimentos. A comunidade também está apreensiva com a questão da segurança durante a construção. Nós soubemos que tem rochas e provavelmente vão usar explosivos e isto vai afetar a região. Tá? Então, isso que nós queremos saber. Como que vai ser feito esse trabalho. O secretário de Obras e Viação, Adriano Goulart, garantiu que a segurança da população será prioridade na execução do projeto. A questão da segurança da população é a questão mais importante da obra. Então, não haverá uso de nenhuma técnica que possa colocar em risco a população. Essas técnicas são avaliadas entre a empresa construtora e os técnicos da Esmove. Outra questão abordada na reunião foi a falta de debate sobre os impactos ambientais da obra. A Câmara vai encaminhar um pedido para a Secretaria do Meio Ambiente realizar uma nova audiência pública com a comunidade. Também foi definida a criação de um grupo de trabalho integrado por representantes dos moradores e da Prefeitura para debater sobre a construção. As comissões de Constituição e Justiça e de Economia e Finanças aprovaram o parecer favorável aos 2 projetos de lei que determinam o aumento de salários do Executivo e do Legislativo Municipal. O primeiro projeto estabelece o salário de R$ 10.863,87 para os vereadores. Já o presidente da Casa pode passar a receber R$ 13.579,83. Ainda segundo a proposta, os subsídios serão corrigidos anualmente para compensar as perdas inflacionárias. Está previsto também o pagamento do 13º salário aos parlamentares. O segundo projeto fixa as remunerações de R$ 16.295,80 para o prefeito e R$ 10.863,87 para o vice-prefeito e os secretários municipais.
O texto ainda deve receber emendas e será votado em sessão ordinária nas próximas semanas. Na sessão plenária desta segunda-feira, foi realizada uma homenagem à empresa BikeTech. O ato foi proposto pelo vereador Bernardino Vendrúsculo, do PSD. O parlamentar destacou o papel da empresa no comércio de bicicletas, peças e acessórios. De acordo com Vendrúsculo, ela foi pioneira na organização de eventos noturnos aos ciclistas no Brasil. O diretor da BikeTech, Mauro Gottler, enfatizou que o objetivo da empresa é promover o uso da bicicleta. Ele também lembrou que o ciclismo como meio de transporte está cada vez mais presente nas discussões da cidade. O município gasta milhões de reais todos os anos para reparar os estragos causados pelo vandalismo. Esse valor poderia ser investido em outras áreas prioritárias, como saúde e educação. A partir desta semana, o Jornal da Câmara vai mostrar quanto custa a depredação para a capital. Também vamos apresentar as iniciativas promovidas pelos órgãos públicos para conscientizar a população e preservar a cidade. Na reportagem de hoje, você vai conhecer a realidade enfrentada pela empresa de transporte público e circulação na manutenção das placas e semáforos de Porto Alegre. Uma simples brincadeira pode se transformar em tragédia. Além de representar um prejuízo ao poder público, a depredação e o furto de placas e semáforos podem provocar graves acidentes. Muitas vezes uma placa de pare furtada de um cruzamento pode fazer com que dois carros se choquem, causando aí danos não só materiais, como também danos de ordem física. De cada 10 placas instaladas pela EPTC, 3 são furtadas ou danificadas. Em 2011, o órgão registrou R$400 mil de prejuízo causado pelo vandalismo. E neste ano já foram aplicados mais de R$200 mil para recuperar equipamentos urbanos. Com certeza é um valor muito alto, um valor que poderia ser revertido para a comunidade em outras ações, não em cima de sinalização, mas como algum outro tipo de aplicação na cidade nossa, hoje em dia. Com o valor gasto em 2012 para reparar os atos de vandalismo, poderiam ser instalados 15 novos semáforos na capital. Neste ano, um caso chamou a atenção do poder público: a depredação do elevador do viaduto Mendes Ribeiro. O reparo do equipamento custou R$40 mil aos cofres públicos. Se não bastassem quebrar as laterais, os vidros, arrancarem os painéis, ainda urinaram e defecaram dentro do elevador. É um ato de total desrespeito aí à cidade. Além dos danos à sinalização de trânsito, o órgão sofre com a constante depredação de paradas de ônibus. Isso diminui o conforto da população. Em dias de chuva, os passageiros acabam esperando o coletivo sem proteção adequada. Todo mês, a EPTC troca em média 20 paradas depredadas na capital. Na maioria dos casos, os atos de vandalismo acontecem perto de escolas. Por isso, a equipe de Educação para o Trânsito realiza um trabalho de conscientização com jovens em idade escolar. A ideia é que os estudantes tenham consciência do custo do vandalismo para a cidade e de como esses atos podem gerar transtornos para a população. A EPTC recebe denúncias de vandalismo aos equipamentos urbanos pelo telefone 118. As escolas também podem agendar uma visita da equipe de Educação para o Trânsito pelo telefone 3289-4487. E em sessão solene, 2 mestres de artes marciais receberam diplomas de honra ao mérito. A homenagem proposta pelo vereador Dr. Tiago Duarte, do PDT, foi dirigida a Arthur Xavier de Oliveira Filho. Professor de karatê da Associação Cristã de Moços, dedica-se há mais de 30 anos às artes marciais e à formação de atletas. Ainda na infância, Arthur foi aluno do outro homenageado na sessão solene. A distinção em memória também foi dedicada ao mestre Akira Taniguchi Shihan. Nascido no Japão, Taniguchi viveu por muitos anos em Porto Alegre e foi pioneiro na implantação do karatê estilo Goju-Ryu no país. Em outra sessão solene, a Câmara Municipal realizou uma homenagem à Semana da Pátria. No próximo dia 7 de setembro, o Brasil comemora 190 anos de independência. Proposta pela mesa diretora do Legislativo Municipal,
A solenidade marca uma tradição da casa. A homenagem à independência do Brasil foi acompanhada pelo presidente da Liga de Defesa Nacional, Coronel Floriano Gonçalves Filho. O militar falou da importância de conhecer a história do país e de desenvolver o espírito patriótico. Nesta semana, a TV Câmara conferiu os preparativos de um evento organizado pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho. Realizado na véspera do tradicional desfile Farroupilha do dia 20 de setembro, o desfile temático conquista cada vez mais espaço. Os barracões do Complexo Cultural Porto Seco estão tomados por carros decorados. Um mutirão formado pela comunidade do entorno trabalha coordenado por experientes carnavalescos. Mas não estamos falando da preparação do carnaval. Apesar da aparente semelhança, o que está sendo organizado aqui são os carros do desfile temático da Semana Farroupilha. E engana-se quem pensa que é tudo igual. A leitura de alegoria é diferenciada, né? É uma alegoria mais rústica, é um carro mais cenográfico, não é que nem o carnaval que a gente trabalha com brilho, que tem um monte de opções de coisas, e aqui é uma coisa mais real, a gente tenta ser o mais próximo da realidade possível. No barracão são 45 dias de trabalho, onde cerca de 30 pessoas se envolvem diretamente na confecção dos carros. São moradores da comunidade, apaixonados pelo espetáculo, e de todas as idades. Tem o Rafael de 15 e o seu Domingos de 80. Todos trabalhando para transformar os carros cedidos pelas escolas de samba em verdadeiros personagens da Guerra dos Farrapos. Com o passar do tempo, os trabalhos aqui no barracão se intensificam. No total, 9 carros vão participar do desfile com o tema Nossas Riquezas, uma homenagem às riquezas naturais do Rio Grande do Sul. Seu Guaraci é o responsável pela concepção dos carros, desde o primeiro desfile há 9 anos. Para o carnavalesco, o tema desta edição possibilitou uma nova imagem sobre a Revolução Farroupilha. Eu gosto de desafio. Quanto mais complexo, quanto mais difícil for a proposta, ela é melhor de se criar, né? E foi isso que aconteceu, porque a gente quebrou uma rotina se quebrou até um certo vício, que a gente já estava acostumado, a gente já sabia que era batalha tal, batalha tal, batalha tal. O momento que me propõe assim, olha, agora você tem que se criar um carro que represente a fauna e a flora do Rio Grande do Sul. Isso é maravilhoso. As imagens quase sempre são as mesmas, colocadas em situação diferente. Isso que se torna um desafio, né? A gente tem que levar os carros numa situação real de quase todos os anos, com uma leitura, com uma proposta diferente para não ficar todos os anos iguais, né? Então é diferenciado. E fazer esses carros deste ano aqui está sendo muito legal. A criação dos desenhos dos carros é apenas o primeiro passo, pois o desfile abrange todo um conjunto que envolve, além dos carros, música, invernadas e coreografias. Tudo precisa estar em perfeita sintonia. O desfile Farroupilha, o desfile temático, ele não é só carro, né? Nós temos um agrupamento, nós temos as invernadas, que devem se somar entre 1.100 e 1.500 pessoas, que vão criar uma coreografia interagindo com os carros, né? Ou os carros vão interagir com a comunidade gaúcha, tal, com as invernadas. E isso é que dá a grandiosidade, isso é que vai dar o destaque maior, né? De ano a ano nós estamos conseguindo, por exemplo, adequar a altura, largura de carro, né? Dimensões da avenida, início de largada, início de desfile, tá? Isso tudo está se elaborando para se criar um perfil ideal, para se criar um desfile ideal. A confecção dos 9 carros temáticos é realizada no Porto Seco. São estruturas de até 5 metros de altura e 6 de largura. Para levar os carros até o local do desfile, na Avenida Beira Rio, é montada uma verdadeira operação de guerra. Esses 30 quilômetros envolve todo um aparato com a equipe da CE, devido ao trajeto que nós temos, em função da fiação que é muito baixa, a equipe de batedores dos agentes de trânsito da IPTC, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal. Por quê? Porque nós pegamos um trajeto que é freeway, que é BR-290, e aí tem que ser uma equipe da Polícia Rodoviária Federal. Isto é um deslocamento que na totalidade dos carros, ele deverá começar por volta de 23 horas, da noite de 17 de setembro, e demorará em torno de 6 a 7 horas. O mais complicado ainda é o retorno,
porque terminado o desfile, 1 hora depois, nós já temos que trazer esses carros de volta, porque no dia 20 de manhã tem o desfile tradicional a cavalo. Com orçamento total de R$ 1.100.000, o desfile temático deste ano visa promover um espetáculo mais adequado ao espaço, aprimorando a experiência do público. Os carros que antes chegavam a 8 metros de altura, hoje estão menores e, desta forma, mais próximos das pessoas. O povo de Porto Alegre pode ter certeza que vai assistir um dos maiores desfiles temáticos dos últimos anos. A gente sempre diz isso, que o próximo é o melhor, mas com certeza, porque nós conseguimos assim uma harmonia de desfile maior. O Jornal da Câmara termina aqui. Muito obrigada pela audiência. A gente se vê na próxima edição. Até lá!